Então, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de equações para concursos públicos, né? Lembrando vocês que para mais informações podem me contatar via Instagram, é @o_prof_douglas. Em relação às equações do segundo grau, a gente também tem outro nome que designa esses tipos de equação, que é também a equação quadrática. Então, quando a gente fala a equação do segundo grau, é a mesma coisa do que a gente está falando de equação quadrática, que é uma expressão matemática, né? Uma expressão matemática que envolve a variável x ao quadrado e cuja forma geral é dada por essa forma aqui que vocês já devem ter visto. Então lembra que nas últimas aulas a gente viu sistemas lineares, a gente viu resoluções de equações, de problemas do primeiro grau, e o x, por exemplo, x mais 3 é igual a 2x mais 2, né? Então veja, o x estava elevado aqui à primeira potência, né? Agora, nos problemas que a gente vai resolver daqui em diante, um exemplo esse aqui, ó, mais 12 é igual a 2x quadrado menos x, por exemplo, são equações do segundo grau. Por que são equações do segundo grau? Porque o maior expoente é 2. A gente tem aqui o 1, né, quando nada é dito. Então aqui tem o x elevado à primeira potência e a gente tem o 2. Então aí esse é um exemplo de equação do segundo grau, tá certo? Então a forma geral é essa daqui que a gente está habituado a ver, né? É ax² mais bx mais c, ou seja, a gente tem, deixa eu trocar a cor aqui, a gente tem sempre um termo que está elevado ao quadrado para definir, que é o segundo grau. Por isso que esse a tem que ser diferente de zero. A gente pode ter o b sendo igual a zero? Pode, mas o a não, porque se o a for igual a zero, a gente deixa de ter uma equação de segundo grau porque não vai ter nenhum termo aqui elevado, né? Nenhuma variável x elevado ao quadrado. Então, basicamente essa é a definição matemática de equação de segundo grau e a gente vai mostrar para vocês como é que a gente desenvolve a resolução desse tipo de equação, certo? Bom, pessoal, então a gente vai falar aqui da fórmula, que é a fórmula conhecida como a fórmula de Bhaskara, né? Que é essa fórmula aqui do x. A gente quer encontrar o x, né? Lembra que nas equações do primeiro grau, se a gente tivesse x mais 12 é igual a 15. Aí a gente passava o 12 para o outro lado, ficava 15 menos 12, e a gente ficava com x igual aqui a 3, certo? X igual a 3. Então é dessa forma que a gente procedia a resolução das equações de primeiro grau. A gente conseguia ir isolando o x apenas invertendo as operações. No caso das equações do segundo grau, a gente não consegue fazer essa manipulação. Geralmente a gente não consegue, né? Então a gente lança a mão das fórmulas. A fórmula de Bhaskara, que é essa daqui, que o x ele vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, raiz quadrada de delta, dividido por 2a. E aí o delta, que é esse triângulo aqui, ele é calculado dessa forma, b ao quadrado menos 4ac. Não se assuste com essa fórmula, é a fórmula de Bhaskara, a gente vai retomar com vocês como a gente procede a resolução dela. É bem tranquilinha, né? Só você precisa se lembrar dela. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que é o seguinte, quando a gente fala x ao quadrado, a gente está falando x vezes x, né? É importante lembrar disso desde agora. Então, se eu coloco 2 ao quadrado, eu estou falando que é 2 vezes 2, que é igual a 4, certo? Então, se eu coloco aqui 3 ao quadrado, isso é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, é importante saber que esse x ao quadrado significa que é x vezes x, duas vezes, tá bom? Bom, pessoal, então a partir de agora a gente vai resolver esses 4 exemplos aqui de equações do segundo grau, utilizando as fórmulas que a gente apresentou para vocês, para que vocês, né, peguem o jeitão da coisa. Então, começando aqui pelo exemplo de número 1, a gente tem a seguinte equação: x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa determinar quem que é o a. O a é o termo que acompanha x ao quadrado, nesse caso aqui é o cara que está aqui ao lado, como não tem nada, é o valor 1, né? É 1x ao quadrado. Então, a é igual a 1. E quem que é o b? O b é o termo que acompanha x, né? Então aqui a gente tem o x, tá vendo? O x. Quem acompanha o x é o valor menos 5, então o b vale menos 5. E por fim a gente tem o c. Quem é o c? C é o termo independente, é o termo que não tem x ao lado. Então c é igual a 6. Perceba, então a gente tem o valor que acompanha x ao quadrado é o que é o a, certo? O valor que acompanha o x é o menos 5, então está aqui o menos 5. E o valor que não tem x é o 6, é o termo independente. Então, feito isso, a gente continua aqui e a gente primeiro começa calculando o delta. Delta, pela nossa fórmula aqui ao lado, ó,
É b ao quadrado menos 4 que multiplica a, que multiplica c, o famoso b quadrado menos 4ac. Então, isso vai ser igual a... Quanto que é o b? O b é menos 5, então vai ser menos 5 ao quadrado menos 4, né? Que multiplica a. Quanto que vale o a? Vale 1. E quanto que vale o c? O c vale 6. Então, a gente vai ficar com o seguinte resultado. Menos 5 ao quadrado é a mesma coisa do que menos 5 vezes menos 5, que costuma dar 25. Certo? Lembra que menos com menos vai dar mais, né? Então, menos 5 vezes menos 5 vai dar positivo. Vai dar mais 25 aqui. Menos 4 que multiplica 1 é 4, 4, e aí vai 4 vezes 6, vai dar 24, certo? Então, aqui vai dar 4 vezes 1, 4 vezes 6, vai dar 24. Ele vai dar menos 24, é igual a 1. Beleza, feito isso, então a gente já usou a primeira equação, que é o delta aqui, a gente vai calcular o valor de x. X é o quê? X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a, que vai ser igual. Quanto que vale o b? O b, pessoal, vale menos 5, né? Mas é menos b, então vai ficar menos 5, certo? Então, veja, esse cara aqui que está entre parênteses é o b, esse aqui é o b, só que a fórmula exige um menos, né? É um menos o b, então esse menos fica aqui, esse aqui é o menos da fórmula. Aí a gente coloca aqui mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 1, né? A gente encontrou aqui delta igual a 1, dividido por 2a, 2 vezes 1, certo? Então vamos lá, fazendo bem tranquilamente aqui, ó, menos, esse menos aqui é como se fosse um menos 1, né? Então, esse menos 1 vezes o menos 5 vai dar mais 5, lembra que menos com menos dá mais. Aliás, pessoal, ó, menos com menos vai dar mais. Mais com mais também vai dar mais. E menos com mais vai dar menos. E mais com menos também vai dar menos, tá certo? Então, menos com menos é mais. E mais com mais é mais. E se eu tiver pelo menos, né, invertido menos com mais ou mais com menos, aí vai dar menos, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente tem menos com menos, vai dar mais. Que a gente vai mais ou menos a raiz de 1. Qual é o número que multiplicado por ele duas vezes dá 1, né? É o próprio 1. Então, a raiz quadrada de 1 é 1. Lembra disso, né, pessoal? Qual que é a raiz quadrada de 9? Ou seja, qual é o número que multiplicado por ele duas vezes dá 9? É o 3, porque 3 vezes 3 é 9. Qual é a raiz quadrada de 4? É o 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Raiz quadrada de 16 é o 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque 5 vezes 5 é 25, assim por diante. Então, raiz quadrada de 1 é o próprio 1, dividido por 2. Então, a gente tem 5 mais ou menos 1 dividido por 2, só escrevendo aqui, né? Então, a gente vai ter duas opções. Primeiro, a gente vai ter a opção que a gente vai considerar o sinal positivo. Então, a gente vai ter 5 mais 1, vai dar 6 em cima, dividido por 2 vai dar 3, certo? E a gente também vai ter a opção do valor negativo aqui, é assim que a gente brinca com essa equação. Então, esse menos aqui. Então, 5 menos 1 costuma dar quanto? 4 dividido por 2, que é igual a 2. Portanto, as raízes, ou seja, o conjunto solução que a gente chama dessa equação é 2 e 3, beleza? Então, se a gente colocar o 2 ou se a gente colocar o 3, essa equação vai ser satisfeita. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar essa bagunça aqui para vocês perceberem, né, o que a gente acabou de achar. Então, pessoal, eu apaguei aqui, ó, veja que a gente achou o conjunto solução igual a 2 e 3, né? Então, significa o seguinte, se eu colocar x igual a 2 nessa equação aqui, como é que ficaria? Ficaria 2, né? Eu coloco o 2 no lugar do x, né? Então, ficaria 2 ao quadrado menos 5 que multiplica 2 mais 6. Isso vai dar quanto, pessoal? Vai dar 2 ao quadrado vai dar 4, 5 vezes 2 vai dar 10, mais 6. Então, eu vou ter mais 4 mais 6 vai dar 10, menos 10 vai dar 0. Então, vai dar 0, deu certinho. Tinha que dar 0 mesmo. E se eu colocar x igual a 3, tem que dar 0 também. Então, vai ficar 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, mais 6, que vai ser 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 5 vezes 3 é 15, mais 6. Então, vai ficar 9 mais 6 vai dar mais 15, com esse menos 15 vai dar 0. Então, se deu 0, é isso. São os valores de x que satisfazem essa equação, portanto, são as raízes dessa equação. Vou apagar aqui rapidamente para a gente dar continuidade. Agora a gente vai fazer o exercício número 2, pessoal, sem grandes segredos.
Vamos lá, ó. A gente tem aqui nesse exercício 2 o seguinte caso, ó, 2x² mais 4x menos 6 é igual a zero. Vou fazer um pouquinho mais rápido. Quem é o A? O A é 2. Quem que é o B? O B é 4. E quem que é o C? O C é igual a menos 6. A fórmula não é b² menos 4ac. Quem é o B? O B é 4, então fica 4² menos 4 que multiplica o A, que é 2, que multiplica o C, que é menos 6, certo? Então vai ficar 4² costuma dar 16, certo? E aí eu venho agora, ó, vamos lá. Aqui a ordem que eu vou realizar essas operações não vai fazer tanta diferença. Vamos começar por esse aqui, ó. Duas vezes, então eu vou copiar aqui, ó, menos 4 que multiplica, deixa eu fazer de uma cor diferente aqui, ó. 2 vezes menos 6. Então eu tenho mais com menos vai dar quanto? Vai dar menos, né? 2 vezes 6 vai dar 12, certo? 2 vezes 6 vai dar 12. Então a gente está com esse resultado. Terminante aqui, vou copiar esse 16, né? Então esse 16 eu mantenho. E agora a gente tem menos com menos nessa multiplicação. A gente tem um produto, multiplicação de menos com menos. Menos 4 vezes menos 2, menos com menos dá mais, como a gente mostrou para vocês, né? Nesse caso, 4 vezes 12 vai dar 48, não é isso? Quanto que dá 16 mais 48? Se fosse 48 mais 10, daria 58, mais 6 vai dar 64. Determinante é igual a 64. A pergunta que vem em seguida é qual número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 64. 7 vezes 7 vai dar 49, 49. Só aqui para você testando, né? 6 vezes 6 daria 36. E o 8 vezes 8 daria 64, tá? Então eu tenho que o x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz vai ser 8, né? Que vai ser a raiz de 64 dividido por 2a. Então quanto que é o b? O b é 4, então eu vou ter menos 4, mais ou menos a raiz de 64. E eu já cantei a bola para vocês, falando que a raiz de 64 é o 8, né? A raiz de 64 é 8. Beleza. Continuando aqui, dividido por 2, que multiplica A. Então, o A vale 2. Isso vai ser igual a menos 4 mais ou menos 8. Então, já fiz a raiz aqui de 64, que é 8, dividido por 4. E aí a gente tem duas opções novamente. Então, eu tenho aqui, considerando o valor mais, né? Então, vai ficar menos 4 mais 8 dividido por 4. 8 menos 4 vai dar 4, né? Na parte de cima, dividido por 4, vai dar 1. E na parte de baixo, então a gente poderia considerar o valor negativo aqui, ó, menos, fica menos 4, menos 8 dividido por 4, que vai ser igual a menos 12 dividido por 4. Menos 12 dividido por 4, então aqui, ó, mais, né? Menos com mais dá quanto? Dá menos, né? 12 dividido por 4 vai dar menos 3, certo? Então, a gente pode escrever que as soluções dessa equação de número 2 é o menos 3 e o 1, certo? Bom, para a gente ter certeza, a gente basta substituir aqui nessa equação 2. Então, eu posso começar colocando x igual a menos 3 rapidamente aqui para a gente fazer a prova real, né? 2 vezes menos 3 ao quadrado mais 4, que multiplica menos 3, menos 6 vai dar quanto? Teria que dar zero, vamos ver se isso é verdade. Então, menos 3 elevado ao quadrado vai dar 9, então vai dar 2 vezes 9 aqui. Mais 4 vezes menos 3 vai dar menos 12, menos 6 é igual a zero. 2 vezes 9 dá 18, menos 12 vai dar 6, menos 6 vai dar zero. Então deu certinho, essa é uma das soluções. Também poderia substituir pelo valor 1, x igual a 1. Então x igual a 1 ficaria 2 vezes 1 ao quadrado, mais 4 que multiplica 1, menos 6 é igual a zero. Então, 2 vezes 1 ao quadrado seria o próprio 2, mais 4 menos 6 vai dar zero. Beleza, deu certinho. Então, de fato, esse aqui é o conjunto solução. Vamos adiante, fazer agora o exemplo de número 3. A gente tem o calcular determinante aqui vai ser b ao... Então, a gente está falando desse caso aqui, né? b ao quadrado menos 4, que multiplica c. Quanto que é? Então, delta vai ser igual... Quanto que é o b? O b vale 8, então vai ser 8 ao quadrado menos 4, que multiplica A, o A é 1, que multiplica C, que é 16. Delta é igual a 8 ao quadrado é 64, menos 4, né? Então, 4 vezes 1 vai dar esse menos 4 vezes 16 aqui. 64 menos 4 vezes 6 vai dar 24, vai 2, daria o próprio 64, portanto, delta é igual a zero. Olha que interessante, o delta é igual a zero. Tem algum problema? Não, nenhum. Para calcular o x agora, x vai ser igual a menos b
mais ou menos a raiz do delta, que a gente calculou, que vale 0, né? Dividido por 2a. Então, isso vai ser igual. Aqui a gente já vai falar, né, que a raiz de delta é 0, né? Como 0 é o valor do delta, a raiz também é 0. Quanto que vale o b? O b vale 8, então eu vou ficar com menos 8 dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, menos 8 dividido por 2. Então, aqui eu tenho menos dividido por mais, menos com mais vai dar menos. 8 dividido por 2 vai dar menos 4, certo? Então, conjunto de solução, conjunto que só tem um número, nesse caso é o menos 4, beleza? Vamos para finalizar aqui, fazer o nosso último exercício, que é esse último aqui. Vamos lá. Então, eu tenho 2x² mais 5x menos 3, isso é igual a 0. b² menos 4ac, estamos falando desta fórmula aqui. Quanto que é o b? O b é 5, é aquele que acompanha o x, então vai dar 25, né, que vai ser 5 ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que vale 2, que multiplica o c, que vale menos 3. 25, copio 25 aqui. Ó, menos, com esse menos vai dar mais, então mais. 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24, igual a 49. Lembrando que a raiz de 49 é igual a 7. 7 vezes 7 é 49. Deixa eu trocar essa cor, não está muito boa. Então, usando a segunda equação, a primeira equação, na verdade, é menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido pelo 2a, que é igual. Quanto que é o b, gente? O b é 5, né? Então, vai ficar menos 5, mais ou menos 7. Já coloquei direto, que é a raiz de delta, né? A raiz de delta é 7, dividido por 2 vezes a. O a vale 2, então dividido por 2 vezes 2 costuma dar 4. Então, em cima vai dar menos 5, mais ou menos 7 dividido por 4. Aí temos duas opções. Primeiramente, a gente vai considerar o valor positivo aqui, então a gente vai ter menos 5 mais 7 dividido por 4, que vai dar 7 menos 5 vai dar 2, 2 quartos, que é a mesma coisa que 1 sobre 2. E no segundo caso, vou colocar aqui em preto, vai colocar aqui em preto, a gente poderia ter esse valor negativo aqui, né? Então ficaria menos 5 menos 7 dividido por 4, que é menos 12 dividido por 4, que é igual a menos 3. Então a gente poderia falar que o conjunto de solução nesse caso é menos 3 e 1 sobre 2, beleza?